de a gente começar, eu gostaria de convidar para vir para o palco falar sobre as conexões que transformam o agro, a gestão de dados, a sustentabilidade e a mão de obra no campo. Então, quem vai recepcionar os nossos convidados, os nossos painelistas, é ele que é gerente de tecnologia da informação da Cotrijal, já esteve aqui nesse palco pela manhã e vai ser um dos painelistas, vai falar sobre esse tema. Então, vem para o palco, Luiz Felipe Lopes. Vamos recepcioná-lo com muitas palmas. Vamos convidar todo mundo, então, para vir aqui próximo, para acompanhar esse próximo painel, porque eu vou chamar já os nossos painelistas, que eles já estão aguardando para subir aqui. O Luiz Felipe vai ser um painelista também, e junto com ele, vai participar aqui desse painel a Adilce Keller, que é da gestão de dados da Kepler Weber. Seja bem-vinda. Gerente de TI da Kepler Weber, seja bem-vinda. E também recebemos agora o Daniel Misturini, que vai falar sobre sustentabilidade e é da Santa Clara. Gerente de TI da Santa Clara, seja muito bem-vindo. Esses são os nossos painelistas, então. A Dilce vai falar sobre gestão de dados, o Daniel vai falar sobre sustentabilidade e o Luiz Felipe vai falar sobre mão de obra no campo. E para comandar, então, esse painel, tá chegando aqui no nosso palco, já está convidado a subir, o diretor de TI do Banrisul, Jorge Krug. Seja muito bem-vindo! Já vou passar para você comandar esse espetáculo, mas antes, tem alguém que quer dar boas-vindas a vocês e também aos CIOs que estão aqui participando. Luiz Felipe, contigo. Bom, pessoal, queria agradecer novamente a presença dos CIOs que vieram de Porto Alegre, da Redondeza, do GTI Sul, das TIs de cooperativas. Então, a gente está com um grupo aqui de 25, 28 CIOs, já confraternizamos hoje aqui. E, enfim, mais uma vez, estamos reunidos em Nome Talk. O pessoal se desloca 4 horas de Porto Alegre, volta 4 horas, e agradecer a vocês pela oportunidade. Agradecer a Sucesso, que apoiou aí, junto com o nosso parceiro S-Pro. Agradecer a Oracle, que também apoiou aí, junto com a Sucesso. E, enfim, agradecer a presença de todos. E agora vamos ao painel com o nosso Krug aqui, comandando as máquinas. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a todos que estão aqui, nosso time do Banrisul, que está presente ali, meus parceiros de CIO, esse cara que segura a parte de tecnologia desse estado aí, meus painelistas e todos que estão presentes aqui. Convido a todos a sentar. Dilce, Luiz Felipe e Misturini. Essa é a terceira edição dessa Arena Digital, terceira edição que nós falamos de tecnologia no agro. Lembro, anos atrás, quando tinha algum evento de agro, ambiente rural, não tinha tecnologia, não se falava em tecnologia. E este ano, nós estamos falando as conexões, esse é o tema, as conexões que transformam o agro. O Banrisul, um banco de vai fazer 95 anos esse ano, mas é um banco muito jovem. Esse ano, vai fazer um ano agora, que nós mudamos a nossa marca. Uma marca que já tinha um tempo e trouxemos uma marca muito mais leve. E o motivo, o tema da mudança foi as nossas conexões transformam.
Esse é muito próximo do tema do agronegócio da Arena deste ano. E quando se fala do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul produz alimento, exporta alimento, importa insumos, produz máquina, exporta máquina. E esse é um elo, é uma cadeia que envolve todo um processo que hoje estamos aqui celebrando a questão do agronegócio, mas quem suporta isso tudo é a tecnologia. Nós, do Banrisul, já há algum tempo para cá, botamos na nossa linha de frente a questão do agronegócio, tanto na parte das áreas de negócio voltada ao agro, a questão de crédito, a questão do nosso próprio ambiente financeiro como um todo, mas mais que isso também a tecnologia. O banco fez uma guinada muito grande nesta última gestão, fez um incentivo muito forte à questão da inovação, criamos aí o BanriHub, com o BanriTech, e o BanriTech nós estamos entrando neste ano no 3º ciclo de aceleração de startups, e vai ter um capítulo exclusivo para a questão do agro nas startups deste ano. Aceleramos já no 2021 e 2022 60 startups. Temos aí uma ação muito forte no Instituto Caldeira, onde somos um dos mentores do Instituto, patrocinadores iniciais, e também o hub de inovação da Tecnopuc do NAVE, que é a inteligência artificial. Nós estamos abrindo uma série de frentes e também criamos este ano passado o nosso novo data center para suportar justamente esse banco, que é um banco muito digital, muito tecnológico e muito voltado ao agro. Então, eu abro essa discussão aqui para passar esse marco de vetores que hoje se discute, e quando se discute essas novas frentes, esses novos capítulos de discussão, que é sustentado pela tecnologia, eu abro a questão da gestão de dados, que todo mundo tem muito a discutir sobre isso, a questão da sustentabilidade, do ESG, e também aquilo que não podia faltar, que é a mão de obra. E por isso, então, eu convido os meus panelistas. Então, eu estou aqui com a Dilce, da Kepler Weber, estou aqui com o Luiz Felipe, da Cotrijal, e estou aqui com o Eduardo Mesturini, da Santa Clara. Cada um num segmento que suportam o agronegócio desse Estado. E são eles que estão do lado do balcão da tecnologia, eles que sustentam a tecnologia das suas empresas. Então, nada melhor do que eles para abordar esses temas. Então, eu já inicio de primeiro com a Dilce. Obrigada, Krug. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Luiz, ao Krug, pelo convite de estar participando desse painel, trazer um pouco aqui sobre a Kepler Weber, uma empresa de Panambi, né, do agronegócio, e parabenizar também, Luiz, pela feira, tá? Excepcional, parabéns. A Arena também, né, tá cada ano melhor, né? Participei no ano passado já, e realmente tá muito, muito linda, muito bonita, parabéns. E muito boa tarde a todos os meus colegas aqui presentes também, a todos. Então, falar um pouco sobre mim primeiro, né, me apresentar para vocês. Meu nome é Dilce Spode Keller, sou da área de tecnologia da informação, me formei na área de tecnologia da informação, estou aí há quase 20 anos nessa profissão, né? Uma profissão que realmente gosto, é algo que me completa, e sou formada em tecnologia, fiz alguns outros cursos também, e estou na Kepler há pouco mais de 10 anos e há 2 anos, mais ou menos, como gerente de tecnologia da informação. A Kepler é uma empresa brasileira, a sede dela é em Panambi, a 100 e poucos quilômetros daqui, né?
Nós somos uma empresa do pós-colheita. Então, estamos com a sede em Panambi, temos uma filial em Campo Grande, fábrica também. Temos alguns CDs distribuídos pelo Brasil todo para atender da melhor forma possível e mais rápido o nosso cliente final. E temos o escritório administrativo em São Paulo também. Então, vou falar um pouquinho assim, sobre a transformação digital, né, que a empresa vem trabalhando. Então, desde 2019, nós estamos trabalhando mais fortemente nisso. Então, estamos com várias iniciativas. Entendemos que dados é a base do agronegócio, é a base para a tomada de decisão do agronegócio. Então, estamos com algumas iniciativas internas, né, na empresa assim, também, e no nosso cliente, para o nosso cliente, visando o nosso cliente também. Né. Nós, agora, há pouco tempo, vocês devem ter visto também, dando continuidade nessa transformação digital e para acelerar ainda mais, nós fizemos aquisição, então, parte da Procer, uma empresa muito sólida, que vem já no mercado há muito tempo, é pioneira nesse segmento também. Então, isso veio para acelerar ainda mais essa transformação toda, né? E pensando em toda essa gestão de dados, pensando no nosso cliente final, pensando qual a melhor forma para ele realmente ter um ganho efetivo na lavoura dele, com a operação toda dele, né? Com toda a solução dele. Então, nós estamos com... Essa foi a iniciativa mais nova agora, né? É bem recente, essa semana. Claro, desde o ano passado, nós vemos trabalhando bastante forte nisso, mas agora, então, essa semana fechou. Isso vai impulsionar ainda mais essa visão, né? E tenho certeza disso, que quem ganha com tudo isso é o nosso cliente final, que ele está no foco, né? Ele é o foco de toda essa sustentabilidade, né? De todo esse trabalho todo. Então, tudo isso assim, só reafirma o que realmente a empresa pensa, né? A empresa procura, busca, né? Que é levar a melhor tecnologia da melhor forma para o nosso cliente final. Então, nós temos várias áreas dentro da empresa, né, que estão trabalhando muito forte, muito focada nisso. A área de TI é uma delas, mas tem várias outras também. Então, isso mostra que a empresa toda pensa nisso, né, leva isso para o nosso cliente final. Então, seria essa introdução um pouco, Krug. Quero agradecer aqui esse momento. Obrigada. Muito bem, Adilce, eu acho que sim. Lembrando que a Kepler, ela sempre trabalha pós-colheita, ela que é a empresa que trata a pós-colheita. E ali me parece sim que tem muitas ações de coleta de informações para dados, né, aos seus clientes daquilo que é armazenado nos silos. Então, vamos explorar isso aqui um pouco mais ao longo do nosso painel. Quero aproveitar, Krug, convidar todos para conhecer o nosso stand. Nós temos um aqui, um Kepler, o da Procer, e nós temos um outro lá na Rua D também. Então, quero convidar todos, quem não teve oportunidade ainda, estejam convidados. Mas, seguindo essa nossa abordagem, aí a gente fala, então, de gestão de dados, e tudo é dados. A gente vê hoje as máquinas que estão aqui, dos mais diversos fabricantes, todas têm ações voltadas à questão de gestão e a gerência de dados para fazer, inclusive autônomas, máquinas autônomas que fazem completamente o seu serviço sem nenhuma atividade, ação humana. E, paralelo a isso tudo,
nós também temos que pensar na questão da sustentabilidade, que é um tema que cada vez mais toma parte das nossas discussões nas empresas, tomando muito não só tempo, como ações das áreas de empresa ligadas, inclusive, à alta administração. Mas essas ações todas, elas são muito ligadas também à tecnologia. Daniel, como é que é visto isso na Santa Clara, que tem uma empresa de décadas, se não centenária, eu já não sei quanto tempo tem, pode explicar um pouco mais, que é uma empresa que hoje fortíssima no Estado, baseada em Carlos Barbosa, e que todo mundo adora o queijo da Santa Clara. Como é que vocês trabalham nessa questão da sustentabilidade hoje? Alô? Bom, boa tarde a todos. Da mesma forma, quero agradecer ao Lopes e ao Krug aí pelo convite para o painel, né? Agradecer a todos que estão aí prestigiando, muitos conhecidos aí, amigos, colegas. Então, falando um pouquinho também de mim e da Santa Clara, né? Eu estou na Santa Clara há 30 anos, há 12 anos como gerente de TI e também com a parte de inovação. A Santa Clara é uma empresa que faz em abril desse ano 111 anos, então tem 110 anos de existência, né? E a atividade principal da Santa Clara é no ramo de laticínios, lácteos, apesar de ter outros negócios, né? Então, além de laticínios, nós temos uma indústria de frigorífico, nós temos granjas de suínos, temos fábrica de rações, temos cozinha industrial, que fazem refeições, por exemplo, para Tramontina, lá em Carlos Barbosa, como o Krug falou, que é a nossa sede. Temos também unidades de varejo, então supermercados, lojas agropecuárias e farmácias. Todas essas unidades formam o complexo da Santa Clara. Um resumo, assim, são 7 indústrias, parece 777, mas são 7 indústrias, 7 granjas de suínos, 7 centrais de distribuição e 29 unidades de varejo. Então, essas unidades são o complexo Santa Clara. Aí eles arriscaram bastante, né? Convidar um cara de TI para falar de sustentabilidade, mas como o Krug falou, né? A tecnologia, não como TI, mas como tecnologia, ela está envolvida em muitas ações, né? Esse conceito da sustentabilidade, acredito que todos nós, de todas as empresas, já vem falando há muito tempo. Só que com o ESG, né? Agora se deu o nome, enfim, para alguns mais conhecido recentemente, tomou corpo maior. A Santa Clara faz diversas ações de longa data, mas recentemente ela fez um levantamento dessas ações para enquadrar dentro do ESG. E uma pesquisa que foi divulgada na Folha de São Paulo mostra que 67% do público jovem prefere comprar produtos de empresas engajadas em ações sustentáveis. Mundialmente, esse percentual vai para 71%. Então, assim, diante de todo esse cenário, né, eu vou comentar algumas ações que a Santa Clara tem feito ao longo do tempo. Na parte ambiental, a Santa Clara compra energia de fontes renováveis desde 2010. E esse ano está construindo, né, 13 usinas de energia fotovoltaica, com investimento de 3,5 milhões. Tem coisas que a própria legislação, né, exige, mas eu acho que é interessante falar o que é feito e como está a situação, né? 100% da lenha, por exemplo, utilizada nas caldeiras das indústrias são de florestas plantadas. Todo dia a Santa Clara ela trata 2,5 milhões de litros de efluentes que saem das indústrias e são devolvidos à natureza. A gente tem um fator de conversão, que é um índice, um indicador, de quanta água a gente precisa para produzir 1 litro de leite. Então, a gente tenta sempre diminuir isso, né? Só que é um processo que exige muita limpeza, muita água para ser feito. Então, o que é usado nesse processo é tratado e devolvido para a natureza.
Nós temos biodigestores nas granjas de suíno, então o gás gerado pelos dejetos dos animais se transformam em energia para geradores. Então são alimentados esses geradores. A Santa Clara foi uma das fundadoras, em 2015, da ASLORE, que é a Associação de Logística Reversa, onde ela faz a captação dos produtos vencidos, que a Santa Clara comercializa, né, nos supermercados, e também a logística reversa dos produtos, das embalagens de agrotóxico que são vendidas nas lojas agropecuárias. A Santa Clara está 100% com compliance ambiental em todas as unidades dela. Tem coisas que são obrigação, mas se fazendo é muito melhor. Na parte social, a Santa Clara tem um projeto que se chama Plantando Bem, que ele já beneficiou 18.400 alunos em 100 escolas de 18 municípios. Esse projeto ele tenta aproximar o aluno da parte agrícola, então distribuindo mudas, fazendo composteiras, ensinando plantio nas escolas. Santa Clara é doadora do Banco de Alimentos desde 2020, e foi o período da pandemia que intensificou bastante também as doações. Tem inúmeros projetos sociais para os funcionários e para os associados, né? Então, os associados, que depois a gente vai falar um pouco mais também da mão de obra a campo, né? Mas é na tentativa de melhorar essa mão de obra, da gestão da propriedade. E o intuito, né, de uma propriedade, de um produtor, é que ele produza mais com o menor custo possível, porque é um setor com margens pequenas, né, o setor do leite. Então, conseguindo fazer isso, conseguindo fazer com que o produtor ele tenha uma rentabilidade maior, evita também a evasão de produtores das propriedades. E o terceiro pilar, que eu acho que é a governança, né, nada disso acontece sem uma boa governança, né? Tanto da parte interna da nossa casa, da empresa, quanto da parte de governança dos associados para aplicarem essas melhores práticas. E, por fim, a Santa Clara também, esse ano, colocou alguns compromissos, né, perante a sociedade, e os dois principais dele é uma redução em 30% de gases de efeito estufa por litro ou tonelada de produto final até 2030. Litro na parte do leite, tonelada na parte de rações. E uma meta de redução de 10% nas devoluções, por motivo de vencimento, de validade. Porque isso também, como eu falei, gera toda uma logística reversa, onde consomem insumos e combustível para se desfazer, né, desses produtos que retornam para a cooperativa. Acho que é mais ou menos isso, Krug. Muito obrigado, Daniel. É interessante ver uma empresa centenária como a Santa Clara, uma empresa gaúcha, com esses níveis de ações que estão sendo demandados, voltado realmente à questão da sustentabilidade, com a preocupação de todos. E eu não vejo empresa que não está preocupada com isso hoje. E aí eu olho uma Santa Clara que está lá, a gente muitas vezes não tem o conhecimento do dia a dia e tem essa informação que tu traz aqui para nós. E essa foi uma provocação, tu diz em falar de sustentabilidade, essa foi a provocação que eu tive em convidar vocês, quando eu e o Felipe decidimos, é justamente gente de tecnologia falando desse novo cenário. Eu acho que cabe, sim, a nós, de TI, estar também cada vez mais preocupado e inserido nesses contextos, né? Gestão de dados é óbvio que nós temos que estar, mas faz parte do nosso dia a dia, mas sustentabilidade é alguma coisa um tanto quanto mais ampla. Hoje, pauta diária de qualquer discussão de empresa, mas muitas vezes a gente não vê a tecnologia tão inserida nisso. Mas, voltando a um outro capítulo dessa nossa discussão, e eu falo muito sobre isso, que é a questão da mão de obra. Nós tivemos, se olharmos a questão das áreas de tecnologia, principalmente desenvolvedores, tivemos uma evasão muito grande, principalmente durante a pandemia. Houve uma evasão de gente que queria ficar em home office, que estava sendo contratada por outras empresas, trabalhando para 2, 3 empresas em paralelo, ganhando muito mais.
E essa invasão foi pertinente ao processo que nós estávamos vivendo naquele momento. Mas quando se olha para o campo, a gente sabe que ao longo do tempo houve uma invasão do profissional, do trabalhador do campo para as grandes cidades. Mas a gente volta a um outro olhar agora, onde nós temos um campo, um agro altamente tecnológico. Eu não vejo um profissional que não tem um conhecimento tecnológico manipulando, operando máquinas, drones, que estão no dia a dia do nosso campo, do nosso agro. E eu queria, então, Lopes, escutar um pouco de quem está dentro do cenário, dentro da Cotrijal, que enxerga o universo como um todo. Como é que vocês veem a questão da mão de obra voltada ao agro, que é um grande problema para o cenário de tecnologia hoje, de falta de conhecimento, as universidades cada vez tendo menos gente se formando em tecnologia. Nós mesmos do banco fizemos agora um concurso para a TI, estamos aí buscando recursos, porque falta gente no mercado, e o campo é uma área mais árida, pelo que eu entendo, do tempo da questão de recurso humano, mas agora um recurso muito mais especializado. Bom, boa tarde. Vou pedir permissão para os gestores de recursos humanos para falar um pouco de recursos humanos, né? Mas, na verdade, a gente, como gestor de TI, cada vez mais é gestor de recursos humanos do que gestor de máquinas ou de sistemas, né? Tanto é que eu e o Adilson fomos colegas no SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, que nada mais é que desenvolver grupos, times e pessoas. Tá? Então, assim, mão de obra. Mão de obra, a TI, como tu bem falou, eu gostaria de fazer uma analogia entre a TI e o campo, certo? TI realmente passa por um apagão de mão de obra e a gente tem que ser cada vez mais criativo em procurar no-code, low-code, linguagens de programação mais fácil para pessoas com menos desenvolvimento profissional poder nos ajudar. Eu, na Cotrijal, criei um programa junto com o DHO de aprendizes, então pegamos adolescentes do 2º grau e desenvolvemos eles em desenvolvedores de softwares. Temos 3 meninas que ingressaram conosco lá. Tive uma grata informação essa semana que a minha TI, meu setor, tem 48% de representatividade feminina e que no mercado de TI a gente tem raros casos como a Dilce, que é uma gestora de TI, é uma mulher que progrediu dentro da tecnologia da informação. Nós temos profissionais muito bons dentro da nossa TI que são do sexo feminino e performam excelentemente, melhor até que nós que somos mais... o homem tem um funcionamento diferente, né? E a mulher, graças a Deus, é mais cuidadosa. Tá? Então, assim, a mão de obra no campo. Efetivamente, um tempo atrás, houve um êxodo muito grande. O filho dos produtores não queria ficar no campo, porque o campo era uma coisa que era um local que era árido no sentido de não ter tecnologia, não ter confortos, não ter internet, não ter confortos que teria num grande centro. Então, houve um grande êxodo, um grande período aí de pessoas saindo do campo e indo morar nos grandes centros. Tá? Hoje tem um movimento contrário. Muitos sucessores de propriedades vão para um grande centro ou até se formam estudando em EAD de dentro da propriedade e retornam para a propriedade para fazer a sucessão do negócio dos seus pais. E aí trazem muita bagagem de tecnologia, seja drones, seja agora no futuro a máquina não tripulada, a máquina agrícola não tripulada, e isso também leva assim, temos mão de obra qualificada para tudo isso. Aqui mesmo tem uma empresa de drones que tem uma academia para desenvolver profissionais para pilotar drones. E assim, tem um simulador que a pessoa treina ali como pilotar um drone, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa que qualquer um faça. Então, cada vez tem uma mão de obra mais especializada no campo que é necessária. Veja máquinas com painéis de gestão do que está aplicando, do que está colhendo, que se a pessoa minimamente não for amigável à tecnologia, não vai conseguir tirar daquele equipamento robusto ali o que precisa. E, efetivamente, a gente sabe que tem muita máquina agrícola que foi vendida e essa parte de navegação, produtividade, gestão está ali decorativamente dentro da máquina. É um gap também de conseguir utilizar corretamente a tecnologia. Tá?
Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem um apagão grande e a gente tem uma outra situação da mão de obra não qualificada do campo. A gente soube dessa situação que aconteceu na Serra Gaúcha, aí, com o pessoal contratado na Bahia, em condições subhumanas para trabalhar ali, porque até a mão de obra não qualificada também escasseia no campo. Né? O setor de cana, pessoas não estão mais dispostas a trabalhar naquele trabalho absurdo ali, que tem que trabalhar no calor, totalmente vestido, porque que a planta de cana corta a pele fortemente, entendeu? Então, assim, eu acho que a mão de obra no campo cada vez mais vai para a automação, tá? Vamos para máquinas não tripuladas, vamos para drones, e a mão de obra do campo vai ser um cara de tecnologia, vai ser um cara de tecnologia aplicada ali. E nós temos isso já dentro da Cotrijal, áreas que... A nossa área de produção vegetal tem um cientista de dados, tem um coordenador de tecnologia aplicada no agro. Então, assim, cada vez mais a mão de obra do campo vai ser tecnológica. Então, até o campo vai concorrer com a TI, provavelmente, sabe? Vai piorar a nossa situação, talvez. Tá? Mas, assim, esse é o caminho e nós vamos ter que tentar desenvolver pessoas que consigam lidar com a tecnologia em todos os equipamentos que estão vindo, estações meteorológicas, inteligência artificial, IoT no campo, máquinas não tripuladas, drones, enfim, é um novo mundo que surge aí e o agro é cada vez mais tech e é cada vez mais pop, até por isso que a mão de obra está voltando ao campo. Não tenho dúvida que essa tua análise é uma análise extremamente correta e assertiva no sentido do que realmente está acontecendo. Essa especialização do campo retorna ao campo uma especialização muito mais abrangente, qualificada, justamente porque o agronegócio veio a se tornar um foco de tecnologia, não digo a TI como um todo, mas muita tecnologia. Mas falando de tecnologia, e aí já pegando um gancho do que tu mencionou, Felipe, eu pergunto para a Dilson o seguinte: Dilson, vocês também na Kepler estão trabalhando com sistemas de IA? Nós estamos agora com o Rio Grande do Sul, Brasil, mas o Rio Grande do Sul, focando aqui nosso negócio mais especificamente ao Estado, com a rede de 5G operando, e se fala em 5G, se fala automaticamente em sensores de IoT, projetos nesse sentido. Então, inteligência artificial, IoT, usando dados, vocês têm projetos, vocês estão pensando, tem gente especializada para isso? Como é que vocês estão tratando essa questão? Bem, Krug, temos sim várias iniciativas, né? E trabalhamos também, nós temos uma equipe trabalhando no digital, né? Nós temos um local lá, nós chamamos de KV Digital. Então, juntamente com a TI, com a engenharia, com a implantação, tem várias áreas lá, são squads de trabalho, e nós buscamos aperfeiçoamento e ver de que forma nós conseguimos ajudar, né, ou apoiar o nosso cliente final lá. Então, trabalhamos com vários sensores em nossos produtos, né, desde sensor de umidade, sensor para verificar e para ele não ter nenhuma perda, né, ou para ele conseguir olhar para isso. A questão do 5G, sim, estamos olhando também. Temos, né, internet, precisamos de internet no campo, até para a gente conseguir fazer esse recebimento, esse envio dos dados mesmo. Estamos olhando para outros caminhos também, então, não só o 4G, 5G, mas internet satélite, outras possibilidades também, né? Porque a gente entende que só dessa forma nós vamos conseguir diminuir esse espaço e realmente colocar algo efetivo, né? Conseguir que ele tenha um maior controle daquilo da sua produção, né? Tanto cooperativas como o produtor final também, né? Fazendas, temos clientes, a gente fala que nós temos clientes CPF e CNPJ, né? E é isso mesmo. Então, temos, sim, várias iniciativas nesse sentido. Faz parte desse processo todo de ter essas iniciativas, não vejo como
não ter esse passo orientado a esses movimentos que a tecnologia está nos levando. Mas, Daniel, os dados apresentados pela Santa Clara são impressionantes, né? Como eu disse, uma empresa centenária nesse sentido. Qual é a ação da gestão de tecnologia ou de TI dentro da Santa Clara voltada a esse cenário, esses dados, essas informações que passou, a contribuição e o envolvimento de vocês nesse sentido? E também, pegando um gancho dessa pergunta que eu fiz para a Dilce, que eu entendo que a Santa Clara ela deu uma mudança de perfil nos últimos tempos muito forte, né? Ela deixou de ser uma empresa, começou a aparecer em tudo que é esse mercado, principalmente com queijo Santa Clara, de uma forma muito mais apresentável, muito mais... E aquilo ali tem um cenário que é justamente esses dados que tu trouxeste para nós. Onde é que a TI se encontra? Que sistemas vocês estão trabalhando nisso? Como é que vocês estão vendo essa parte? E também um pouco do teu potencial de capacidade humana, de qualificação humana nessa área de tecnologia. Legal. A gente utiliza já, né, há muito tempo indicadores, BI, enfim, para diversos cenários ou para diversas análises. A gente está, nesse momento, reestruturando isso. Para algumas empresas já fizeram, mas nós estamos criando um repositório único, né, um data lake, e repassando o conhecimento para a ponta, para a área, né, para que eles tenham condições e possam desenvolver os seus relatórios, os seus cenários, de acordo com o que está acontecendo no mercado naquele momento, até podendo colocar informações do mercado, né, nessas análises, e não um relatório pronto enviado pela TI. Então, a gente está nesse processo dessa reestruturação, né, para ter um melhor consumo desses dados. Eu posso citar algumas coisas, por exemplo, né, um item bem importante, a nossa área técnica, ela, por exemplo, analisa dados que vêm dos associados, de análises de leite, de coleta de leite, e através, por exemplo, de proteína que tem dentro do leite, é pago ao produtor. Então, ou seja, quanto mais proteína tem no leite, mais ele recebe. Se a gente percebe que dentro do processo de coleta dele diminuiu esses índices de proteína, a gente atua proativamente com o produtor, porque provavelmente ele tem algum problema de sanidade animal naquele período. Então, esse é um dos exemplos, né, que a gente tem, dentro de diversos outros aí espalhados por todas as áreas, que, como tu comentasse, Krug, hoje o valor está no dado, né? Então, assim, o que a gente consegue entregar de forma preditiva, fazer análises, fazer cenários, isso nos leva, eu acho, uma competitividade melhor. Muito bem, muito legal. Pessoal, já estamos na segunda parte da nossa apresentação. Eu vou abrir para a plateia. Quem quiser fazer uma pergunta, está aberto a todos. Andréia, pessoal, está ali, quem quer fazer uma pergunta ali? Eu vou pedir, cadê a Ali ali para passar um... Está ali. Passa o microfone ali. Está ali, ó. Enquanto o microfone chega, vou só comentar mais um dado. A gente está colocando também agora sensores nos resfriadores de leite nas propriedades. Esse sensor, ele entrega dados para o produtor, por exemplo, da temperatura do resfriador, se a tampa foi aberta, se faltou energia, e também entrega dados para a cooperativa poder, até futuramente, montar a rota de coleta de acordo com os dados desses resfriadores. Ou seja, tem volume, vou coletar. Não tem volume, posso pular um dia a coleta. Ou até fazer uma coleta fora da ordem, porque o produtor teve mais volume naquele período. Só um complemento. Muito bem. Quem Alô. faz? Oi, sou Mauro Piva, vim da área de tecnologia há alguns anos. Tá? Entrando no assunto de sustentabilidade, eu queria saber como que vocês pensam da área de TI, o que ela pensa sobre refresh de equipamentos para equipamentos com consumo menor de energia, sabendo que os processadores novos consomem muito menos, a fonte
do gabinete seria muito menor o consumo, tá? Apesar de ter fontes renováveis, com o eletrovoltaico, tudo, mas todo o esforço gera maior sustentabilidade. Tá? Então, fazendo essa analogia, eu queria saber como que está sendo esse estudo e qual está sendo a adoção de nuvem, tá? E com a adoção de nuvem e outsourcing, se vale a pena migrar as áreas de infraestrutura, porque você vai ter já a camada de serviço embutido disso como serviço, né, as a service, e transformando as áreas de infraestrutura, dando treinamento, mudando skill para cybersecurity, que é a parte de segurança da informação que está sendo muito evidenciada. Acho que essa é a pergunta. Muito boa pergunta. Quem se habilita? Posso responder depois, vocês também. Bem, sobre a primeira pergunta sobre sustentabilidade, nós temos um projeto, estamos avaliando, a gente sempre coloca considera a questão da energia no cálculo do refresh, né? Porque talvez há tempo atrás isso não era nem visto, né? E hoje realmente é uma grande diferença, dá uma diferença sim, e entra no custo-benefício, né, do refresh. Outra questão que nós também estamos trabalhando bastante forte é no refresh de equipamentos, notebook, CPUs, então, que são trocadas, né? De tempos em tempos tem um refresh também desses equipamentos. Então, o que nós fizemos, pensando na sustentabilidade também, nós fizemos esse refresh de equipamentos e nós acabamos vendendo para empresas que realmente nos dão o certificado, né, o certificado verde, né? Então, a gente vende, consegue e recebe esse certificado. Contrapartida também é plantada várias árvores, né? Sempre considerando o volume de refresh. Então, a Kepler tem pensa muito nisso, né? Estou falando agora de tecnologia, mas todas as áreas também, desperdícios e tudo isso, a gente pensa muito forte, tem isso muito forte na empresa também. E falando sobre a questão da nuvem, qual é o que nós, na Kepler, estamos fazendo? Nós temos um legado, nós temos data center, né? Então, não pensamos em migrar totalmente agora, seria inviável fazer isso, mas nós temos estudos que nos mostram e nos dão um roadmap de migração, né? Então, nós temos esse roadmap. Parambi fica bem no interior do estado, 1h30 daqui, mais ou menos. Tínhamos a questão do link muito forte lá, há tempos atrás. Depois da pandemia, tem melhorado. Acho que a pandemia ajudou, acelerou bastante isso. Então, esse ponto a gente está conseguindo resolver. E estamos fazendo a migração gradativa, né? Não estamos pensando em fazer tudo, mas vence o licenciamento de servidor, algo assim, a gente já faz o estudo de viabilidade em comprar novos equipamentos ou migrar totalmente para a nuvem. Respondido. Bom, a gente tem feito o refresh do parque também, a gente tem um percentual anual que a gente atualiza o nosso parque. Buscamos sempre o equipamento com melhor eficiência energética e térmica, tá? Então, nesse sentido, algumas vezes a gente prefere o Team Client do que o antigo desktop, porque é melhor de gerir, tanto o TCO como demais situações. É mais fácil tu atualizar um servidor e o Team Client lá na ponta continua atualizado, porque, na verdade, nada roda lá na ponta. E nuvem era um desafio para nós por questão também de conectividade, aí, de links, etc. Mas está bem melhor os links ultimamente. A gente tem adotado vários software as a service, né? Não uma nuvem nossa própria, certo? E já estamos num processo de seleção de ERP e já está decidido que o nosso ERP vai rodar em nuvem. Então, a gente tem um legado, nós temos um data center que a gente também construiu com a melhor tecnologia para termos ganhos de consumo de energia, tanto da eficiência energética como eficiência térmica. E, enfim, isso é uma coisa que tem que estar exatamente no ROI ali para calcular o que vai deixar de consumir de energia elétrica, medir, prestar atenção na potência da fonte até,
e efetivamente até medir o que está dito ali, se realmente é verdade. Então, tá no dia a dia, isso aí tá no DNA, aí, isso aí tem que fazer. Vocês querem comentar? Rapidamente, né? Tudo que vocês falaram, acredito que a gente também faça, mas em 2015 nós construímos um data center, né? E a gente deixou espaço para ampliar esse data center. Na verdade, a própria tecnologia vem reduzindo ele, né? Então, está sobrando espaço no data center. E a gente não tem assim problema nenhum com a nuvem, mas a gente vai para a nuvem quando ela resolve uma dor, a conta ajuda. Então, assim, é feito sempre essa análise e o consumo como SaaS, que o Lopes falou, é muito interessante em diversos cenários. Então, essa eu acho que está no dia a dia e é gradativamente esse caminho que a gente vai seguir. É interessante quando se trata desse cenário e fala em nuvem. Nós temos uma sinalização muito próxima quando vocês falam, porque eu sou um defensor do on-premise, porque o core bancário eu não ponho em nuvem, não discuto esse assunto. E não sou contra a nuvem, mas não se colocaria, eu não colocaria, pelo menos enquanto diretor de TI, um core bancário em nuvem, já vi muitos falarem sobre isso. Mas vamos adiante, eu acho que está aberto as perguntas. Eu vejo o meu colega de diretoria ali, o diretor Oswaldo, nosso diretor de crédito, um cara que trabalha comigo fortemente na inovação. Oi. Pode temos falar? Perguntas aqui, temos mais? Posso passar aqui então, primeiro? Ângelo. Rapidinho. Boa tarde, então, pessoal. Parabéns aí pela dinâmica aí, muito bacana. Mas me chamou a atenção na fala inicial do Misurini ali a questão da posição dele. Gestor de TI e inovação, né? E hoje eu vejo que as nossas áreas, antes se a gente falava assim, a TI precisa estar alinhada ao negócio, né? E agora nós estamos liderando questões de inovações, novos negócios dentro da nossa empresa. Então, a minha pergunta vai no sentido assim, ó, como é que as empresas de vocês estão se conectando aos ecossistemas de inovação, como universidades, startups, prefeituras, enfim, como é que é a conexão com o ecossistema, já que vocês estão também nessas posições de liderança da questão da inovação dentro das empresas? Eu posso começar respondendo. Na Cotrijal a gente tem um comitê de inovação e as 6 superintendências estão lá representadas, tá? Então todo mundo tem representatividade dentro desse comitê e nós temos agora, vamos lançar em breve um programa de ideias para captar ideias dentro da organização para gerar mais sustentabilidade ainda, certo? Inovação, eu entendo que não é uma atividade de TI, é uma atividade de todas as áreas da empresa, tá? E a gente preza isso e também queremos que o nosso produtor e associado nos provoque na inovação do que eles precisam lá na ponta, né? Eu acho que a gente tem que ser visto como parceiro tecnológico e de inovação do produtor. Então, a inovação na Cotrijal é bem provocada, a gente tem uma reunião toda semana de 2 horas para tratar de inovação. E quem faltar é convidado a sair do grupo, porque é um negócio bem puxado. Enfim, muita gente associa tecnologia com inovação. Nem sempre é a tecnologia é a inovação ou a inovação é a tecnologia. Mas na Cotrijal nós trabalhamos bastante. Nós participamos da Aliança Empresarial Norte, que é um hub de inovação que está aqui na ponta. Nós treinamos o nosso analista de inovação no Cubo Agro. Nós somos próximos da GTEC Garage em Piracicaba. Nós participamos do Fundo Bossa Nova de investimento em startups de agro. E a gente tem várias interações com hubs de inovação, uma inovação aberta, né? Para a gente poder beber dessa fonte que está fora da empresa e interagimos direto com esses grupos aí. Na Santa Clara não é muito diferente, a gente tem um comitê de inovação, se chama Inova Clara, que tem pessoas de diversas áreas, um comitê multidisciplinar, tem RH, tem marketing, tem indústria, tem varejo. E como a gente tem esses diversos ramos de atividade, a gente acaba fazendo, também temos reuniões, mas a gente acaba fazendo alguns eventos focados naquele dia para o varejo. E aí vem uma chuva, né, de ideias
para a gente olhar o que é e que pode se enquadrar como inovação ou não. Tem um canal, né, para todos os funcionários, enfim, colocarem suas ideias. E a gente está mais próximo, por exemplo, do Instituto Hélice, lá de Caxias do Sul, onde a gente também faz algumas ações com startups. E como tu falaste, né, Ângelo, a gente da TI está tendo que estar lá dentro da área de negócio, né, e não mais só na TI. A gente está agora com uma startup, por exemplo, desenvolvendo uma máquina de cortar queijo para cortar em pedaços com peso padrão, porque a forma de queijo ela é não uniforme, né? Então a gente está com uma startup montando uma máquina de queijo para cortar em pedaços com peso padrão. Então tive que entender um pouco mais desse mundo também, né? Que não é só o mundo da TI. A gente tem outras aproximações, por exemplo, pela OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que também fazem alguns movimentos com startups. Até essa da máquina de queijo veio por esse canal. E também participamos no ano passado, se não me engano, foi Startup Labs, que foi pelo governo do estado, né? Onde a gente também adotou 2 ou 3 tecnologias advindas de startups. Nós, não muito diferente também, tanto do Daniel como do Luiz, temos um comitê também dentro da empresa, né? E agora, recentemente, tem um instituto, o Instituto Agregar, lá em Panambi, com algumas empresas mantenedoras da cidade mesmo. Então, a Kepler é uma delas, né? E estamos também nesse ecossistema, né? Como bem o Luiz comentou, né? Inovação não é TI. Né? Há pouco tempo, olhava para a TI tinha que dar essas respostas, né? E a TI faz parte desse ecossistema, né? É um dos laços. Então, são todas as áreas e, bem colocado, são ferramentas, sistemas, processos, né? Então, realmente é um ecossistema para tudo isso. Muito bem. É importante dizer, não existe movimento futuro se não tiver inovação. Né, no sentido da inovação que nós conhecemos agora. Porque a inovação sempre teve, mas nesse modelo que nós estamos tratando, onde realmente há um fusionamento entre a tecnologia, as áreas de negócio das empresas, não existe como dar esse passo se não tiver essa ação. Criação de comitês nós também temos, nós trabalhamos junto, eu comentei com o meu parceiro, o diretor Oswaldo está ali, da área de crédito, que é um apoiador da inovação. Nós temos uma gerência de inovação dentro da área de transformação digital. E esses movimentos todos é o que levam realmente o nosso caminho futuro. Não tem como não fazer esse movimento. É importante nós trazer essa discussão dessa pauta. Pessoal, perguntas. Vamos seguir, nós temos mais um tempo ainda para colocar. Vamos lá. Olá, boa tarde. Lucas aqui, sou do Paraná, né? E a minha dúvida é em respeito, vocês falando de inovação e nuvem. Você citou muito bem, Daniel, a questão de a nuvem ela tem que resolver uma dor e nada é caro quando dá retorno. Mas da outra ponta a gente olha o risco. Como que vocês avaliam o risco, às vezes, de não ir para a nuvem? E pensando na inovação, o companheiro aqui citou, como estão olhando isso quando são cooperativas, no caso, levando para o associado, né, que é o dono da cooperativa, né, levando essa tecnologia, essas inovações também aos associados. Essa é a reflexão. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas a tua pergunta é como que a gente leva essa tecnologia para o campo, para o associado? Isso, né? Porque nesse aspecto a nuvem facilita, né? Uhum. Bom, assim, falando um pouco, né, da tecnologia campo, por exemplo, o produtor ele tem que ter, hoje existe muita tecnologia disponível, só que ele tem que estar num determinado patamar de volumetria para conseguir adotar aquela tecnologia, porque senão ela não é viável para aquele produtor. Como nós temos produtores pequenos, né, muitas vezes não é viável essa tecnologia. A Santa Clara tem 2.500 produtores de leite e eu acredito que não chega a 10 produtores que tenham ordenha robotizada, por exemplo, né? Então, assim, os outros 2.490, o que a gente pode oferecer para eles? Então, tem várias ações, né, para melhorar, por exemplo, o processo de ordenha atual, para ele extrair informações desse processo. Voltado do produtor para a nuvem, a gente ainda tem um problema muito grande de conectividade no campo, né?
Então, aonde a gente consegue ter conectividade, o produtor já é um pouco maior, a gente já consegue levar outras tecnologias para ele. Nós temos alguns aplicativos da própria Santa Clara, que é utilizado para ele ver todo o relacionamento dele com a Santa Clara, o leite entregue, as análises, as compras. E também nós estamos numa outra frente, que a Cotrijal também está, que é um aplicativo chamado Smart Coop, tem aqui um totem deles, né? Que também leva tecnologia para o produtor. Dentro desse aplicativo tem uma parte de rebanho, onde o associado pode fazer várias ações em cima do rebanho dele e ajuda ele na gestão da propriedade. Então, é mais ou menos esse caminho. Não sei se eu respondi. Na Cotrijal, nós também participamos do Smart Coop, tá? Que é uma iniciativa da FECOAGRO com as cooperativas do Rio Grande do Sul. É um software um app focado mais na gestão de aplicação da parte agronômica da propriedade. A gente tem um outro aplicativo que é o Portal do Produtor, que é onde ele vê todo o relacionamento com a cooperativa. Em tempo real, se carregou o caminhão lá na lavoura, descarregou na Cotrijal, no minuto seguinte ele já sabe quanto que pesou, qual foi a impureza, qual foi a umidade, e ele consegue controlar o transportador da lavoura até a cooperativa para não ter nenhuma perda no caminho e tudo mais. E agora, recentemente, a gente vai liberar a gestão de propriedade, que é um aplicativo daí para o cara ver o DRE, ver fluxo de caixa, tudo da propriedade na mão, porque efetivamente o produtor quer saber se aquele talhão ali foi produtivo, rendeu, não rendeu, quanto é que ele gastou, quanto é que ele faturou, o que ele pode melhorar numa próxima safra. E agora nós temos o desafio que nós temos 3 aplicativos. O produtor vai bater na nossa porta e perguntar o que eu uso para quê. Então, assim, agora nós achamos um problema para trabalhar, que é como convergir isso aí tudo para ficar na mão dele e ele poder gerir tudo de um único local só. Quer comentar? Não. Nós também disponibilizamos um aplicativo para o nosso cliente final, para ele conseguir verificar o grão dele, né? Então, também tem a questão da conectividade, que nós conversamos antes, né? Sem dúvida nenhuma. Esse aplicativo nós estamos revendo também ele, justamente isso, porque nós criamos e vieram outras possibilidades, outras sugestões também. Isso é o bacana, né? Não, nós sempre falamos que inovação não é liberar o ideal, né? Talvez vamos liberando e o próprio cliente, quem está utilizando, ajuda a melhorar ele, né? Então, estamos nessa fase agora. Pessoal, não sei se tem alguma pergunta rápida a ser feita. Nilson, faz favor. Primeiro, eu quero parabenizar, né? Ontem foi Dia da Mulher, então acho que a gente ter alguém representando aí no palco as mulheres, parabéns. Obrigada, Nilson. E a minha pergunta vai direto para uma visão estratégica, né? Que nós, como CIOs, temos que ter essa visão estratégica. O quanto a transformação digital já chegou, a gente já vem discutindo isso há um bom tempo, e a transformação digital, o quanto ela chegou no campo, porque a gente sabe que não só é a tecnologia por si só. Ela também tem as pessoas, ela também tem os processos. Vocês estavam falando da dificuldade que existe de conexão e tudo. Quanto que chegou no campo isso, inclusive na cabeça dos próprios, quem comanda a empresa, no caso, né? Sim, o alto escalão, quer dizer, das empresas. Isso. Pode? Então, esse começa, então. Nós sentimos muito, até pegando o gancho do app antes, né, do app, que nós comentamos antes, no início, teve uma certa dificuldade até de utilização, né? Não vou usar porque o app, eu não quero saber. E quando começaram a utilizar, e até a gente vai vendo assim que vai passando, né, de pai para filho, e tem essa passagem também. Isso vem nessa evolução também. E cada vez mais eles querem tecnologia também, buscam tecnologia. Então, acho que é bem como você comentou, Nilson, a transformação digital já começou lá atrás, né, bastante tempo, mas é uma constante, né?
é uma ida sem volta, né? Tem bastante trabalho em cima disso para a gente conseguir levar cada vez mais isso para o campo, sem dúvida. Eu vou só falar rapidamente. Nós tivemos um evento agora recente que a Santa Clara faz anualmente, que é para jovens produtores na cadeia do leite, né? E daí tinha 500 jovens lá no auditório, onde eles apresentaram cases das propriedades. E eu fiquei muito surpreso com o que eles têm já de informação e de dados, que seja em planilha Excel, num software como o SmartCope ou em outros softwares, né? Mas eles estão muito à frente e fazendo comparativos, né? Que é o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Mas então, assim, eles estão comparando e comprando muito essa ideia de tecnologia. A nova geração, aí eu acho que está vindo a campo, ela vai estar totalmente inserida em tecnologia. Bem nessa linha aí. Eu acho que a sucessão rural, aí, a sucessão familiar na propriedade, vai empurrar bastante a transformação digital no campo, porque as novas gerações, elas provocam os seus parceiros para que tenha a gestão na mão, que tenha a gestão tecnológica, enquanto as antigas gerações têm maior dificuldade para lidar com uma ferramenta de tecnologia. Então, acho que é um caminho natural. A gente está bem nesse momento de transição, as duas gerações estão coexistindo, um quer o aplicativo, o outro não quer nem saber de usar, prefere ir lá na empresa mesmo. No caderno. E assim, a gente está bem nessa transição. Então, é meio copo cheio, meio copo vazio. O meio copo cheio, os que estão chegando que querem usar, e o meio copo vazio é aguardar essa transição acontecer e tu atender os dois, né? O segredo é tu atender os dois. O sucesso não está nos extremos, está no equilíbrio. Então, a gente tem que achar o ponto de atender melhor o nosso cliente, que seja com app, ou seja, vem aqui também na cooperativa que nós vamos te receber no método tradicional e relacional. Muito bem, eu quero, já chegamos nosso tempo ao final, eu quero agradecer a todos, lembrar que essa transformação ainda acontece conosco, o Lopes. Nós estamos na terceira edição dessa Arena Digital e eu trouxe 3 CIOs que pularam o balcão para falar de assuntos que anos atrás a TI não falaria. Então, essa transformação está acontecendo aqui conosco. Então, a TI, e quando eu digo as conexões transformam o agro, a TI transforma o agro. E essa TI somos esse time que está aqui, os CIOs todos das empresas está aí, que participam ativamente na mudança da nossa sociedade, a mudança do nosso agro. Então, eu quero, por fim, agradecer a cada um de vocês. Acho que o painel teve um resultante positivo da discussão que se trouxe, falando de quem trabalha na área de TI, vendo a tecnologia do agro e vendo esses assuntos como sustentabilidade, gestão de dados e, principalmente, a questão da mudança do perfil da mão de obra das cidades para o agro, da tecnologia chegando, falando, então, com essa propriedade toda. Muito obrigado, Adilson, muito obrigado, Luiz Felipe, e muito obrigado, Daniel. Até a próxima, então. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado. Feeling my way through the darkness, guided by